Eu voltei para Curitiba com 16 anos. Eu acho que na época que eu saí de Bombinhas, fui a Curitiba, eu terminei meu 2º grau lá. Eu morei com meu pai naquela época. E aí, de volta, naquela época ali de Floripa, Supergasbras, depois eu voltei para Balneário. Ali eu acho que eu já devia ter uns 18 para 20 anos, porque eu já estava formada no 2º grau. E em Balneário, eu sempre gostei, Júnior, dessa parte de finalização eu achava em Curitiba que eu ia fazer arquitetura. No fim, vou contar um pedacinho dessa parte, porque isso vai fazer sentido lá na frente. O vestibular eu fiz para PUC, eu passei na PUC, arquitetura e urbanismo. Mas naquela época, a arquitetura era período integral. A gente não tinha condições financeiras de eu estudar o dia inteiro e não trabalhar. Eu ia depender do meu pai 100%. E eu já estava nessa fase, tipo assim, eu quero trabalhar, eu preciso ter meu dinheiro. E eu tinha essa necessidade de ter essa independência. Em contrapartida, o meu pai já trabalhava com construção civil. E aí eu decidi, muito louca, tentar engenharia civil na Federal. Aí passei aquela primeira fase, que é aquela peneirona, e fui para a segunda prova, não sei se hoje em dia é assim, era uma prova de as matérias específicas de cada curso. Então você imagina ali, física, matemática. Júnior, foi tão alucinante aquela prova, assim, porque eu olhava naquela sala, metade da sala era orientais. E eles escrevendo, assim, aquela coisa louca, e eu me assustei. Aí eu fui, fiz minha prova, e eu fiquei muito bem qualificada. Então eu achei que realmente eu ia passar em civil. Fiquei por 2 candidatos. Foi a primeira grande frustração, porque eu não podia fazer arquitetura, e eu também não tinha passado na Federal. E aí o que eu vou fazer? Vou voltar para Balneário. Aí voltei para Balneário, fui trabalhar, e num momento, assim, inicial de frustração por não fazer uma faculdade, eu decidi buscar uma coisa que eu tenho habilidade, que eu gosto muito, que foi o design de interiores. Aí eu fui fazer um curso técnico, a mãe falou, olha, hoje é o que você tem condições de pagar, porque eu trabalhava já na época, então eu comecei a fazer um curso técnico, e o meu objetivo era, eu falei, não, quando eu tiver condições financeiras, talvez eu faça uma faculdade, né, um curso superior. Mas aquilo ali foi uma experiência incrível para mim, e hoje molda um pouco do que eu acredito, né, eu defendo um pouco da não necessidade de ter um curso superior, né, hoje, empreendendo e com o mercado, que hoje a gente entrou no mercado do digital, a gente vê que, assim, cursos profissionalizantes são tão eficazes quanto uma faculdade, a não ser uma medicina, um direito, que você realmente precisa estar lá, que você vai precisar de uma certificação. Especialização, né? Exato, que você vai precisar de uma especialização. Então, mas naquela época foi frustrante, eu não tinha esse conhecimento, eu não tinha quem me orientasse para dizer assim, não, fica tranquila, não se frustra com isso. E aí o que acontece? A gente vai carregando cargas, né? Eu não posso pagar, é difícil para mim, porque eu tenho que trabalhar, porque eu não nasci na família que tem grana. E aí tudo a gente vai guardando num potinho e carrega aqui na mochila. E ao longo dos anos, aquilo foi sendo meio que um fardo. Eu fui entender que aquilo tinha sido uma excelente oportunidade para mim, porque daí eu já fui pro mercado, eu já trabalhava, eu tive novas experiências, e eu não tive que passar anos dentro de uma faculdade, que daí lá na frente eu nem usei aquilo, sabe? Investimento. Você chegou a atuar na área em algum momento? Pouco, bem pouco. Comecei em Balneário mesmo, que é um mercado de luxo, um mercado que tem muita demanda, mas logo, Júnior, eu já quis empreender. E aí eu vou contar um pouquinho para vocês de uma outra habilidade que eu tenho, que é a parte organizacional. Mas o que foi hoje, com o conhecimento e profissionalismo que eu tenho? Onde eu falhei? Eu não sabia como fazer um negócio. Então, assim... Era aquela questão de empreender, mas não sabe empresariar. Exatamente. A gente fala muito sobre isso, né? A diferença. E aí eu não cuidei daquilo como um business, não me preocupei com fluxo de caixa, porque eu tinha um lucro muito bom, meu custo era muito baixo. Fui muito imatura nessa fase, porque eu podia ter aproveitado a oportunidade, e aí numa oportunidade de visibilidade eu falei que eu tava parando.